quais as diferenças entre a deontologia kantiana e o utilitarismo inglês? Vamos trazer à baila inicialmente o utilitarismo inglês, que também é conhecido na academia como o consequencialismo inglês. Uma figura realmente protagonista desta perspectiva foi o Jeremy Bentham. E o Bentham propunha que você deve levar em consideração, na sua tomada de decisão, o que pode ser gerado de prazer e dor com aquela decisão. Então veja que estamos analisando uma consequência. É muito perigosa essa forma de análise, porque eu gosto de um exemplo trazido pelo Michael Sandel, professor de Harvard, no livro Justiça, em que ele fala sobre a prática do bear baiting, né? Que tem a ver com, numa tradição literal, isca para ursos. Era uma prática terrível que aconteceu até o século XIX, principalmente na Grã-Bretanha. Você criava ursos que seriam utilizados para esta prática que levava estes animais a um grandioso sofrimento, né? Ursos eram amarrados e, em algumas vezes, tinham as suas presas removidas e colocados para serem atacados por cães raivosos, cães geralmente da raça do bulldog inglês. Não sei como transforma um bulldog inglês num animal bravo. Eu já tive um e são umas doçuras. Mas o fato é que existia essa prática, né? E até ser abolida primeiro por uma lei em 1835 de combate, né, a exploração e maldade aos animais, e agora desde 1911 nós temos a proteção, a lei da proteção aos animais, né? O fato é que isso acontecia e lotava uns galpões em que as pessoas faziam apostas qual seria o cachorro que ia abater o urso, né? Ia levar à morte aquele urso. Era um horror, porque alguns cães também eram atacados e morriam ali no local, né? Veja, Bentham, na época, chegou a fazer uma enquete. O que será que gera mais interesse? Museus ou o bear baiting? Ah, Bentham, o pessoal está indo muito mais na prática do bear baiting. Os nossos museus estão às moscas. Ah, então vamos colocar mais recursos em galpões para a prática do bear baiting. Mas espera aí, gera prazer? Mas e o meio? E a dignidade do animal, o sofrimento animal? Percebe? Esta é uma fragilidade da perspectiva do utilitarismo inglês, sem sombra de dúvidas. Que, aliás, é o que a deontologia kantiana, então estamos falando de Immanuel Kant, realmente, de alguma forma, explora. Porque, veja, a deontologia kantiana, ela diz que você tem que levar em consideração o meio. E se nós temos uma natureza que é instintualmente egoísta e que pode nos mover de uma forma um tanto quanto espontânea em direção a atender os nossos desejos, né? E às vezes em detrimento dos interesses da coletividade, nós temos que agir a partir da utilização da razão. E por dever, nós devemos fazer aquilo que é bom e justo para o coletivo. E outro exemplo que tem no livro do Michael Sandel, professor de Harvard, é a seguinte situação. Uma criança adentrou um mercadinho para comprar verduras, legumes e entrega uma nota de $100 para o comerciante. E o comerciante pensa, puxa, essa criança tem 5 anos, 4 anos de idade, ela não tem ainda ideia do peso do dinheiro. E quando estava para calcular o valor a ser pago, imaginou que iria dar uma arredondadinha de $3 para cima que aquela criança não perceberia. Eis que o dono da mercearia começa a pensar, não, mas espera aí, e se os meus clientes aqui do bairro descobrirem que eu enganei uma criança? Isso poderá me prejudicar, isso pode me levar à falência. E aí acaba cobrando o valor correto. Perceba que quando o dono do negócio
pondera a possibilidade de arredondar, cobrando R$ 3 acima do que era o valor, ele está colocando em prática uma natureza instintualmente egoísta. E quando ele começa a ponderar quais seriam os danos que isso poderia gerar a ele analisa que o prazer que ele poderia ter de receber $3 acima não compensaria a dor que poderia ser gerada pelo até mesmo fechamento do negócio. Isso tem a ver muito com o utilitarismo inglês. Kant diria que, por dever, desde o princípio, não poderia nem ter havido esta ponderação de cobrar R$ 3 a mais, porque nós temos sempre que respeitar, inclusive, a dignidade humana. E por que não dizer a dignidade e o sofrimento de um animal? Que, lógico, vocês puxam pela memória, falávamos do bear baiting, agora há pouco, seria algo realmente condenável pela deontologia kantiana, em que os meios são tão ou mais importantes do que os fins. Espero que tenha ficado claro a diferença entre o consequencialismo inglês, ou utilitarismo, e a deontologia kantiana.